Bom dia, pessoal. Hoje é domingo, dia 26 de janeiro de 2020, e nós estamos aqui mais uma vez para estudar a lição da Escola Sabatina, essa lição tão magnífica, tão importante, que vem falando especificamente do livro de Daniel, que é um livro profético que fala, né, do que vai acontecer nos momentos futuros da história da humanidade, que aponta para as coisas que virão no futuro. E Deus revelou muitas coisas ao profeta Daniel, que estava exilado ali em Babilônia. E a lição de hoje tem como título do orgulho à humildade. Interessante, né? Dois sentimentos completamente opostos, né? Orgulho e humildade. E um dos pecados que mais traz malefício para o ser humano é o orgulho. O orgulho é algo muito ruim, é um sentimento muito ruim. A pessoa orgulhosa, a pessoa que ela acha que ela não precisa de ninguém e que ela é a dona ou o dono da situação. E interessante que esse pecado, para quem não sabe, se originou lá no céu, o orgulho. E foi exatamente com o anjo mais poderoso que Deus criou, né, que foi Lúcifer. Esse sentimento, esse pecado que se originou no coração desse poderoso anjo, foi exatamente o motivo da sua queda lá no céu. Foi por causa do seu orgulho que Lúcifer se rebelou contra Deus lá no céu e espalhou a discórdia lá entre os seres celestiais. E por causa disso, ele não o ambiente lá no céu se tornou tão insustentável que houve uma guerra lá no céu e esse anjo foi expulso porque não se achava mais lugar para ele ali nas cortes celestiais. E apesar de Lúcifer, né, ter sido criado perfeito, né, por Deus, a gente não entende como que esse sentimento, esse pecado foi brotar exatamente no coração desse anjo. E o orgulho tomou conta de Lúcifer e ele veio para a Terra. E quando Deus criou o ser humano, Lúcifer exatamente colocou ou induziu o ser humano a despertar no seu coração esse mesmo sentimento que havia sido despertado nele. Então, e a lição de hoje vem falando exatamente de Nabucodonosor. Você sabe que Nabucodonosor teve alguns sonhos. O primeiro sonho se encontra lá no capítulo 2 de Daniel, que foi da estátua, que ele sonhou com uma estátua que tinha vários metais ali, e Daniel revelou ali o sonho para ele, e num determinado momento ele glorificou a Deus por Deus ter revelado a Daniel o que aconteceria ali com o Império Babilônico. Mas Nabucodonosor era um rei muito orgulhoso. Ele achava que ele não precisava de Deus, que ele era autossuficiente. E esse é um dos grandes problemas do ser humano. O ser humano se acha autossuficiente, né? Tem um coração orgulhoso e não tem humildade para reconhecer que nós somos dependentes de Deus. E foi exatamente agora no capítulo 4 que isso que aconteceu. Esse sonho, né, que ele sonhou com uma grande árvore, né, e que essa árvore seria cortada, e somente o toco e as raízes deveriam ser deixados. Interessante que essa árvore representava exatamente Nabucodonosor, ou representava o Império Babilônico, um império glorioso, poderoso, mas que seria destruído, ou esse império passaria. Mas Nabucodonosor não aceitava essa questão, essa situação de que ele passaria, seu império passaria, o seu poder acabaria,
ele não aceitava isso. E o seu orgulho, a sua presunção continuava. E Deus, a todo momento, através de Daniel, através dos amigos de Daniel, manifestava seu poder e a sua majestade diante de Nabucodonosor, mas ele teimava em não reconhecer a soberania de Deus. E ele, vocês conhecem a história, né, do capítulo 4 de Daniel, que fala sobre a loucura de Nabucodonosor, que chegou um momento que ele se comportou como um animal. Muitas pessoas falam que Nabucodonosor virou animal. Não, não é isso. Ele não virou um animal, ele se comportava como um animal. Por quê? Porque Deus teve que quebrar todo o orgulho de Nabucodonosor, reduzir Nabucodonosor a nada, para ele reconhecer a soberania, a grandeza e a majestade de Deus. Será que nós também não temos o coração orgulhoso? Será que nós não somos presunçosos? Será que às vezes a gente não nos achamos autossuficiente e que a gente não precisa de Deus? É para pensar. Nós somos seres deficientes, somos seres fracos, que precisamos de Deus na nossa vida a todo momento. E que a cada dia nós possamos reconhecer a soberania de Deus em nossa vida, porque sem Deus nós não podemos fazer nada. Como Cristo disse, sem mim nada podeis fazer. E que nós não cheguemos ao ponto que Nabucodonosor chegou, de se comportar como um animal, de ser reduzido a nada para poder reconhecer a grandeza de Deus. Então, querido irmão e querida irmã, se você tem um coração orgulhoso, peça ajuda a Deus, peça que Ele transforme a sua vida e o seu coração. Que Deus abençoe a mim e a você nesta manhã. Amém.